Putinga, ali na Caxangá, sempre passo o viaduto. Sou da Jabacei Putinga também. Sou catequista atualmente na Perseverança, já fui da catequista da Crisma, dos pequenininhos, da Primeira Eucaristia. E atualmente também trabalho com o Ministério de Artes. Coordeno o grupo, né? Tem alguns meninos aqui comigo, do Ministério de Artes. E eu vou falar um pouquinho de vocês sobre a minha experiência com Deus, né? O que aconteceu comigo. Eu peço que vocês possam sentar e possamos ter aquela relação, né? De uma amizade, aquela amizade na fé, amigos pela fé, porque eu creio que a minha vinda aqui não é pedido um convite meramente humano, e sim de Deus. E eu creio que Deus aqui enviou cada um de vocês. Então, que nós hoje possamos fazer essa troca de experiência, que eu possa aprender com vocês e vocês aprenderem comigo. Começando, falando um pouquinho da minha vida. Hoje estou na cadeira de rodas, né? Mas nem sempre foi assim. Eu fui uma criança normal, nasci normalmente, cresci, fui adolescente normal que eu falo assim, né? Fisicamente. Aquela questão que a gente louva tanto, a questão do corpo. Então, eu era uma pessoa altamente ativa em tudo que eu fazia. Eu cresci a partir da infância aqui em São Lourenço, em Penedo de Baixo, acho que vocês devem conhecer. Filha de São Lourenço aqui, também presente. E passei toda uma parte da infância, né, aqui em São Lourenço, e em seguida fui para a Putinga. E como é que foi a minha vida, né? Desde sempre, os meus pais, eles foram bem perseverantes, foram bem católicos, desde cedinho, desde criancinha, eu tive esse crescimento na fé cristã. Então, eu participei de tudo que você pode imaginar. Participei dos encontros, fiz primeira comunhão, crisma, tudo eu participava. E não só isso, eu também gostava, e ainda gosto bastante, dos esportes radicais. Sempre gostei de rapel, motocross, rally, tudo que você possa imaginar, do mais louco assim, sempre gostei. Cresci montando a cavalo. Então, cresci nessa liberdade que a gente tem, né? Quanto mais jovem, mais a gente tem essa liberdade de ir e vir. Eu pouco parava em casa. Eu abraçava o mundo com braços e pernas. Eu fazia de tudo um pouco. Eu estava na igreja, eu participava de todos os grupos possíveis e imagináveis. Grupo jovem, grupo de artes, grupo de dança, catequese. O que você pudesse imaginar dentro das capelas da paróquia, eu estava. E também gostava de outras atividades, como eu falei, esportes, trabalho de extensão, tudo Lila estava. Eu não sabia o que era o final de semana. De domingo a domingo, eu estava lá ativamente. Participava de futsal, natação, para você imaginar quanta coisa o ser humano é capaz de fazer. E quanto mais jovem, mais coisas nós fazemos, não é verdade? Então, eu abraçava o mundo desse jeito. E em determinado momento da minha vida, tudo começou a mudar. No auge da vida, aos 24 anos, né, que você pensa que é invencível, você está indo e vindo, abraçando tudo. Aos 24 anos, eu comecei a sentir uma cãibra na batata da perna. Uma cãibra. Fui afastada rapidamente das atividades esportivas, da natação, do futsal, e começou uma procura do que estava acontecendo. As câimbras vinham associadas com muitas quedas e fraquezas, e eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Então começou uma busca, uma procura de um diagnóstico. Eu fui para tudo que você possa imaginar de médico, psicólogo, psiquiatra, tudo eu ia com os meus pais. E começou
aquele mundo que eu pensava que era o meu mundo, aquele mundo que era cheio de viagens, cheio de esportes, cheio de atividades dentro da igreja, que eu dançava, que eu louvava, que eu pulava, que eu corria, o meu mundo foi se transformando. O mundo rosa começou a ficar cinza e escuro. E foi mudando. Veio a fraqueza constante. Fraqueza essa que eu comecei a andar com apoio e a busca dos médicos do que estava acontecendo comigo. Os médicos inicialmente não sabiam o que estava acontecendo. Então, eles começavam no achismo. Eu acho que é tal coisa. Eu acho que possa ser isso. Mas eles não fechavam o diagnóstico preciso. Então, foi quando eu já agravando cada vez mais, que eu comecei a paralisar por completo da cintura para baixo. Em menos de 3 meses, a médica, ela dá o primeiro diagnóstico, a neurologista. Depois que eu passei por mais de 7 neuro, ela dá o primeiro diagnóstico. Ela diz que eu estou com uma doença rara degenerativa, uma doença conhecida como esclerose lateral amiotrófica. Acho que vocês devem conhecer, a doença do neurônio motor. Então, a médica dá esse diagnóstico para mim de maneira assim, como eu estou conversando aqui com vocês. Você está com isso. Aí eu questiono, vejo o que é que pode ser mudado. Ela disse, não se preocupe, em menos de 1 ano, ou bem menos, você só vai caminhar para a morte. A médica falou desse jeito comigo. Estava eu e minha mãe entrou no pranto. E porque, né, a doença em si, ela é bastante severa e eu vinha numa progressão muito rápida. Mas eu não aceitei aquilo. Eu disse, mas eu estou tão bem, não é possível, eu só estou paralisando, estou sentindo câimbra. E começou aquela angústia dentro de mim. Fui para outros médicos, fui para mais 8 neurologistas. Os 8 neuro disseram a mesma coisa. Olhava os exames, olhava tudo e dizia, é a doença do neurônio motor, você está com essa doença. E eu não sabia o que fazer. Eu não podia mais participar do que eu participava. Eu não era mais a Lila, a Elisângela dos esportes, que podia jogar, que podia nadar, porque eu já estava com bastante fraqueza. Já estava bastante debilitada. Eu morava mais em consultório e em clínica do que na minha própria casa. Viagens, nem pensar. Eu não podia sair daquele quadrado sobre aquela vigilância e cuidado. Os amigos que eu pensava que eram amigos começaram a me ver com uma pessoa estranha. Aqueles amigos dos esportes, amigos dos jogos, amigos de viagens. Então todo mundo foi virando, achando que o que eu tinha poderia ser até algo contagioso. Porque você vai se mudando, o corpo vai paralisando e te dá um diagnóstico desse e as pessoas, assim, não compreendem. Eu não compreendia o que estava acontecendo. E eu pensava assim, não, vou receber esse diagnóstico, vou fazer uma fisioterapia, vou tomar um remédiozinho e vou ficar boa. Porque eu negava para mim tudo aquilo. Eu não aceitava que eu estava doente. Mas a progressão continuava. Eu continuei piorando. Cada vez mais piorando. A pior era tanto que eu fui afastada completamente de tudo. Faculdade, tudo que você possa imaginar. Eu já não decidia por mim. Eu não tinha autonomia de ir e vir. Eu não tinha autonomia nem de pensar. Eu tinha autonomia, porque pensavam por mim. Imagina, você acostumado a fazer tudo e de repente até o seu pensamento, alguém tem que decidir por você. E quando eu pensei que eu poderia estar melhorando, poderia ter algum avanço, em menos de 8 meses eu paralisei por completo. Meu corpo ele paralisou por completo. Eu perdi a capacidade de respirar sozinha, de falar, de raciocinar, tudo. Tudo completamente. Eu estava a caminho de tratamento e só sei que no meio da rua eu desmaiei porque faltou oxigênio para o cérebro, faltou oxigênio no meu pulmão. E fui levada às pressas para o hospital. No hospital
nessa chegada eu já não recordo muita coisa, porque já foi o que disseram, né? Fui levada imediatamente para a UTI. Na UTI, eu fui mantida lá, né? Fui feita alguns exames, fui estabilizada, colocada na máquina lá para respirar mecanicamente. Tudo meu passou a ser artificial. Oxigênio, retirada de xixi, tudo que você possa imaginar passou a ser artificial. Eu não mexia nada. Perdi completamente todas as capacidades que vocês hoje podem ver que eu já consigo falar, né, e mexer. E aí começou aquela saga dentro da UTI. O que vai fazer? O que está acontecendo? Então eu de fato não sabia como aquele ambiente estava para mim assim, porque os médicos diziam para meus pais, para minha família, que eu estava muito grave, que a gravidade era tão grande que não condizia com a vida o meu estado. Eles diziam que eu tinha poucos dias de vida. Eles falavam isso constantemente para a família. Então, no meu primeiro prontuário tinha algumas recomendações lá no meu prontuário da UTI, que eles não tinham caso acontecesse. Então, em alguns momentos, porque lá eu não falava, né? Lá naquele momento eu tenho alguns flashes de memória, porque como eu estava induzida, então eu lembro de alguns detalhes de como o neuro explica hoje, que é como se fosse um flash que vem e volta após a questão de dosagem de medicamento. Eu não sei explicar ao certo o que pode acontecer, mas se você me pedir para desenhar a UTI que eu estava, eu consigo desenhar completamente, mesmo no consciência, eu consigo identificar que tinha uma televisão que chiava, o movimento que se fazia, esses movimentos dentro da UTI, eu conseguia ouvir muita coisa, porque até então eu pensava que o UTI era um ambiente silencioso, e não era. Era um ambiente bastante barulhento. E eu escutava algumas coisas algumas vezes. E chegou um dia que eu escutei um apito que fazia pi. Eu não sabia o que estava acontecendo ali. E eu só senti um movimento na sala, e depois de um tempo, eu sinto uma dor muito forte no meu peito, e escuto uma voz de um homem dizendo, coração forte. Eu tinha entrado em parada. E no meu diagnóstico tinha lá assim, se parar, deixa seguir para a morte, não reanimar. Tinha um negóciozinho no meu prontuário que eu não era para ser reanimada. Então ali já foi a mão de Deus agindo. Eu tenho certeza que Deus enviou, porque o médico da UTI tinha colocado essa observação pelo meu diagnóstico. Imagine, com esclerose lateral miotrófica, tudo paralisado, apenas usando meios artificiais. Eles já tinham feito essa questão, essa observação. E eu sinto, né, esse movimento. E depois que estabiliza, eu começo a escutar novamente um barulho. Pi, pi, pi. E eu não sabia, vim saber depois o que tinha acontecido, porque até então eu não estava compreendendo, porque eu não sabia o que era dia e o que era noite dentro da UTI. Os dias se passavam e eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma angústia tão grande que eu sentia, porque eu ficava assim, quando eu tenho os momentos que minha mente, elas estavam acordadas, eu ainda na UTI, eu pensava assim, veja só, parecia bem engraçado eu conversando com Deus. Engraçado que tinha passado 24 anos da minha vida e nunca tinha parado para conversar com Deus. Nunca tinha parado para conversar com Deus como eu parei nesse momento. E eu não entendia.
eu questionava muito Deus. Eu questionava Deus na questão assim: Senhor, o que eu fiz de errado para ti? Senhor, por que eu começava, lavar roupa suja, sabe? Com Deus, dizia: eu te fiz isso, eu te fiz aquilo, apresentando, sabe? A gente não costuma passar na cara o que a gente faz. Então eu apresentava para Deus. Na minha mente, eu adormecia. A mente apagava, adormecia pensando em Deus. Quando acordava, já era com outro barulho. A mente acordava, eu não acordava assim, fisicamente, mas a mente despertava. E, novamente, aí eu voltava a pensar, mas não, isso não está acontecendo comigo. Não é possível que Deus tenha deixado isso acontecer comigo. Não é possível que eu estou aqui na UTI. Não é possível que eu vou morrer sem me despedir de tantas pessoas. Tenho tantas coisas para fazer. Então eu começava, e negava aquilo ali para mim constantemente. Porque não era normal eu aceitar aquilo. Não era assim, não era algo que estava dentro do meu controle. Quem me conhecia a Eli de grandes alegrias. De repente você está em cima de um leito, completamente imobilizada, sem falar, sem mexer. E os dias foram passando, Passou alguns dias e como eu não tinha melhoras, só tinha piora, os médicos se reúnem com o serviço social e convidam a família para decidir como é que eles querem que eu morra, onde eu vou morrer, se eu vou morrer em casa ou se vão deixar eu morrer no hospital, o chamado morte humanizada. A minha família não aceita, eles brigam com o serviço social, brigam com os médicos e eles não aceitam aquela condição. E eles falaram para a família: é perder tempo, em menos de 3 dias ela vai morrer. Vocês têm que decidir isso o mais rápido possível. E a família ali, resistente, mãe, pai, irmãos, resistente ali com a minha vida, lutando por mim. Porque se autorizasse, eles desconectavam tudo e eu não estaria aqui hoje. Então, ele dá o prazo, e nesse prazo, eu não morro. E em menos de uma semana, eu começo apresentando melhoras. Aí eu sou tirada da UTI e vou para um outro local, parecido com a UTI, uma CTI, com tudo mecanizado, porque eu era um custo muito grande para o hospital. O hospital, ele se baseia nessas questões, então era um custo muito grande, diário. Eles queriam o mais rápido possível resolver aquela questão com a família. O que fazer comigo? E nessas idas e vindas, os médicos neutros chegavam assim, pegavam os meus membros. Em alguns momentos eu lembro que eu só escuto os gritos da minha mãe, chorando e pedindo para ele não fazer. Ele pegava os meus membros e largava. E dizia: olha, essa paciente já nem aqui está. Essa paciente já era para estar morta há muito tempo. Eu não sei o que está segurando ela aqui ainda. Eu não sei porque ela está lutando para viver. O neurologista chegava e dizia: eu escuto o choro da minha mãe, ela clamando que ele não fizesse aquilo. E novamente a mente se apaga, eu já acordo em outros momentos e voltas de memória. Aí o tempo passa e eu vou progredindo. Eu não morro dentro do período que eles determinam. Com a mão de Deus, o toque de Deus, que eu tenho certeza que foi aquele toque desde a UTI, que eu tenho certeza que foi Deus que reanimou o meu coração, tenho certeza disso. Eu começo apresentando, é tirada a sonda de alimentação depois de alguns dias, e eles começam a fazer o trabalho para desmamar o oxigênio artificial, para tentar liberar você para casa, para ficar intercalando oxigênio com nebulização, medicamento, para ver se você vai para casa com essa questão do diagnóstico. E nesse período, eu ainda eu sentia
eu era mantida à base de morfina e outros medicamentos, né, que eles me mantinham. E nesse momento surgia no meu coração uma canção que eu nunca tinha ouvido. Que eu, depois de saber que era uma canção, depois de muito tempo, quando eu voltei a mexer nas coisas, começou a surgir no meu coração: chame a Deus. Aí eu falava: eu não estou chamando a Deus, eu não falo com Deus. Aí dizia: chame a Deus. Se você não sabe para onde fugir, chame a Deus. E eu dizia: mas meu Deus, de onde isso vem? E eu começava no meu íntimo, começava clamando, eu dizia: Senhor, se isso realmente é da tua vontade, seja feito como tu queres. E eu começava no meu íntimo, no meu pensamento, que era a única coisa que eu tinha a meu favor ali, porque meu corpo todo era controlado por máquinas, por coisas artificiais, por outras pessoas, de maneira mecânica. Então eu comecei clamando Deus, mas de maneira diferente. Eu não estava questionando tanto como eu questionava antes, mas eu não passei a aceitar. Eu não aceitava, porque eu dizia: não, eu vou despertar a qualquer momento, o médico vai chegar aqui, vai tirar isso aí, eu vou despertar. Eu não vou continuar nesse hospital aqui, não. E foi se passando, né? Eu continuei com esse pensamento voltado com Deus. Quando passou um tempo, então eu comecei a dar resposta. Comecei a dar resposta respiratória, dar o drive respiratório, tem toda aquela questão. E comecei a fazer esse trabalho comigo. Com essa melhora que eu tenho, os médicos, eles me liberam para ir para casa. Para essa questão do acompanhamento, mas com aquela perspectiva de que a qualquer momento a paciente vai a óbito. A qualquer momento, com essa vigilância, né? Intercorrência, hospital, ou ela não vai conseguir chegar em casa, chegar no hospital. Então, fui liberada. Quando eu fui levada para casa, eu não sentava, eu não podia ficar mais do que inclinada, 20 graus, tinha que ficar totalmente deitada mesmo. Eu não falava, eu não conseguia engolir os alimentos, eu usava fralda, tudo era tudo era outras pessoas que faziam, né, me auxiliando. Não fazia nada sozinha. Eu não me mexia, né, não segurava o pescoço, tive paralisia facial lado esquerdo e fui mandada para casa. Chegar em casa, como? Chegar em casa, fui colocada lá numa cama. Parecia um vegetal. Você colocar assim, um cômodo lá, eu precisava de tudo e de todos para poder tomarem conta de mim. Então, as pessoas se revezavam para poder dar banho, tomar conta de mim, fazer toda a higiene, tudo que você possa imaginar, me alimentar, tudo isso. E começou uma outra coisa em mim, né? Eu tentava o máximo, tentando fazer reabilitação oral com as fono, para conseguir falar o mais rápido possível, tentar recuperar alguma coisa. Eu voltei a falar algumas palavras, falava assim de maneira... Sabe quando alguém... Uma mistura de criança com gringo e não sei explicar o certo, ninguém entendia. No início, eu não falava bem, eu tentava, no início eu estava bem sem fala, as pessoas entendiam qualquer coisa, exceto o que eu queria. Então eu me desesperava, aí eu dizia: meu Deus, ficava pensando: meu Deus, me devolve a fala, porque assim, a gente consegue viver com qualquer coisa, exceto se conseguir falar, porque eu não conseguia pedir um copo d'água, não conseguia dizer: me vira para a esquerda, me vira para a direita, levanta o meu braço, desce meu braço. Eu não conseguia, assim, nada. As pessoas não compreendiam o que você queria. E fui recuperando essa questão da fala. E começou aquela constante visita na minha casa. Aquelas visitas que chegavam constantemente, manhã, tarde, noite, e se deixasse madrugada. As pessoas vinham me visitar. Não pense você que as pessoas vinham me visitar por questões só de caridade, fazer aquela visita assim humana. Eu vou ver o que aconteceu, vou prestar minha solidariedade. Não.
As pessoas vinham para tentar entender o que Deus tinha feito comigo. Por que Deus tinha feito tal coisa? Por que eu estava ali? Muitos chegavam já na porta e começavam a questionar. Fizesse o que para Deus? O que foi que ela fez para Deus? Chegavam, me olhavam na cama, imóvel, paralisada lá, e diziam: é isso? Aí já veio aquele sentimento de pena. Porque, imagine, a minha língua ficou maior que a minha boca, assim, aquela língua para fora, ele babava. Eu não controlava meu próprio pescoço, minha própria língua, minha face paralisada. Eu fiquei um ser completamente irreconhecível. Algo assim, feio mesmo. Algo assim, quando você olhasse, você acostumada a me ver, quem era acostumada a me ver, de repente vi uma criatura completamente. Eu já sou magra, imagina, eu fiquei metade do meu corpo. Eu fiquei algo completamente diferente. E as pessoas começaram a espalhar o que é que eu tinha começado, essas questões, né? Então, na questão da visita, eu me desesperava, porque eu não conseguia debater com a pessoa o que estava acontecendo, e eu ficava desesperada porque as pessoas começavam, porque já bastava a culpa que eu tinha jogado sobre Deus, e eu deixava com que as pessoas também culpassem Deus. E nesse período de grandes culpas, nesse período de visita, eu comecei a parte de barganhar com Deus. Parece uma coisa errada, né? Mas assim, eu barganhei mesmo. Eu fazia altas trocas com Deus. Eu dizia: Senhor, se tu me devolver tal coisa, eu vou fazer isso. Senhor, me devolve pelo menos a capacidade de falar, para que a gente possa anunciar, para que eu possa anunciar tuas maravilhas. Então eu começava a conversar: Senhor, me faz compreender o que está acontecendo. Eu dormia pensando em Deus, acordava pensando em Deus, porque eu tinha só a minha mente a meu favor. Claro que em muitos momentos desse eu quis morrer. Eu dizia: Deus, eu não estou mais aguentando, não dá para aguentar. Alguém te dando banho, alguém colocando fralda, alguém isso, alguém aquilo. E você sem ter controle de nada, sem ter controle do seu próprio corpo, com tantas mãos em você não conseguia nem sentar, nem para sentar você servia mais. Aí eu dizia: poxa Deus, por que eu não morro logo? Por que o Senhor não me leva? Eu estou fazendo mais do que aqui. Então eu fazia muito essas conversas com Deus. E o tempo, né, foi passando, ia passando esse tempo. Eu sempre com essa mente voltada, conversando com Deus. Eu comecei a assimilar, né? Comecei assim, a entender, a parar de negar. Eu disse: não, realmente aconteceu. O meu mundo é esse agora. O meu mundo, ele mudou. O meu mundo é esse que eu estou vivendo. Eu estou aqui, paraplégica, completamente imóvel, só com o pulmão, o outro tinha parado de funcionar corretamente por causa do oxigênio. Eu sem conseguir falar, sem conseguir nada. Eu dizia: não, se é isso aqui, então vamos viver como até onde Deus quer. Se Deus quer, também eu quero. Vamos viver esse momento. Eu comecei a pegar muito a história de Jó. Graças a Deus que eu já tinha uma formação cristã, né? Então, conhecer a palavra de Deus fez com que eu pudesse experimentar esse momento de maneira bem diferenciada. De momento que eu tive, sim, essa questão de questionar, de querer saber o porquê e não o para quê, mas eu comecei a louvar pela dor, comecei a agradecer em vez de tanto de reclamar. E foi passando o tempo, né? O tempo passando, e eu consegui recuperar a fala, consegui começar a movimentar, sentar um pouco. Eu usava várias coisas imagine, várias coisas para você sentar. Eu estar sentada aqui hoje, assim, é uma grande vitória. Quem esteve comigo, tá aqui, familiares, amigos que acompanham de longe, sabe o quanto foi uma vitória. Eu consegui estar sentada hoje, sentada mesmo com a minha coluna, sem estar precisando disso, daquilo, ou de cinto, alguma coisa assim. E nessa questão, aí começou um outro momento. Eu já tinha recuperado a fala,
tinha recuperado os braços, recuperado a questão pulmonar, e eu comecei a ir pra rua, né? Saí sempre com alguém, mas comecei. Aí começou um outro questionamento em mim, porque vinham muito em cima de mim. As pessoas cobravam demais de Deus através de mim, porque eu era conhecida a menina da igreja, a menina da capela São João, a menina que vive na igreja, a barata da igreja, a beatinha não sei o quê. E por que Deus foi tão ruim contigo? Por que Deus fez isso contigo? E todo mundo começou a questionar. Eu era colocar o pé fora da igreja, de casa, o pé não, né? A roda fora de casa, e vinha todos os vizinhos possíveis e imagináveis começar a questionar. Mas você ainda está assim? Nossa, por que você está assim? Eu me sentia tão mal. Eu me sentia a pior espécie de pessoa que você possa imaginar. Porque nós temos aquela questão do corpo, né? Aquela questão do visual. Corpo isso, corpo aquilo, bumbum isso, bumbum aquilo, aquela questão da sua aparência. Eu já estava completamente toda atrofiada, numa cadeira de roda. Eu ainda usava muitos acessórios. Saía de fralda nessa época, sempre acompanhada de alguém. E as pernas tinham um certo tremor que não parava, que era desesperador. E vinha a chuva de questionamento das pessoas em cima de mim. E isso me deixou muito mal. E eu ficava, mas Deus, por que isso? Por que as pessoas assim, tá chovendo um preconceito que eu não tinha entendido antes. Eu comecei a ver depois da cadeira. Então eu comecei a sofrer um preconceito muito grande porque estava na cadeira de rodas. E isso era constantemente, diariamente, por causa da mudança visual. E aí onde começa a transformação, o vencimento, a resiliência, a sua capacidade de se enxergar através de você mesmo, através de um espelho. Você venceu o seu próprio inimigo. E eu comecei a vencer meu próprio inimigo. Então, eu tive que me encarar. Eu tive que aprender a me enxergar a minha real imagem. Porque na minha cabeça estava aquela Lila de 1,70 m, aquela Lila de um corpo assim que dizia normal, um corpo perfeito, que era o físico, tudo na questão física. E eu passei a me enxergar vencendo o meu real inimigo, que era me enxergar como eu estava realmente. Como olhar para um espelho e me ver nessa situação? Como identificar esta pessoa que eu vejo aqui, o reflexo, sendo eu? Então eu comecei a enxergar o reflexo de Deus, a misericórdia divina. E eu comecei pensando, poxa Deus, se lá na UTI o Senhor me tirou dos braços da morte, quem sou eu para te questionar apenas essa parte física? O que é o físico? O que é a aparência? E eu começava a me identificar com esta imagem, porque não foi fácil. Imagine você com 24, 25, 26 anos ter uma vida completamente modificada e todo mundo questionando, as pessoas que você jurava, você apostava que davam vida por você, seus amigos, parentes, namorado, todo mundo vira as costas para você. Poucos ficaram. E agora você tem que se enxergar, porque você recuperou determinadas coisas. Mas agora, como se aceitar? Porque primeiro precisava dessa aceitação para poder encarar os questionamentos alheios. Porque se eu não me aceitasse, como é que eu ia viver essa plenitude? Como é que eu iria caminhar? Como é que eu iria estar nesse passo mais à frente? Porque eu iria ficar presa apenas no meu eu, apenas nas minhas fraquezas, que eu pensava que era tudo. E desde aceitei. Então eu comecei a me enxergar de maneira diferente. Quando nesse reflexo, eu
comecei a pensar, não, eu tenho que, como estou aqui, eu tenho que seguir a minha vida. A equipe de neuro já era uma equipe nova também ajudando. O diagnóstico continuou o mesmo, de 2008 até 2011, quase do metade de 2011, por quase 3 anos, eu fiquei com a doença de esclerose lateral amiotrófica. Em 2011, eu fui para o Sara Kubitschek, em Brasília, ainda continuava com esse diagnóstico de esclerose. Quando foi em 2011, novas pesquisas dos neuros, eles descobriram que eu não tinha a esclerose lateral amiotrófica. Eu tinha, assim, uma coisa rara que aconteceu e houve uma reincidência após quase 1 ano, que era uma infecção rara na medula, que dá uma mielite, e tinha criado para mais de 20 lesões da área de baixo até em cima, mas eu não estava com a doença da esclerose. Então, eu tinha estabilizado ali. Eu tinha, nessa fase, eu tinha até 2012, por aí, foi 2012, eu já tinha recuperado a fala, recuperei os pulmões, né, eu tinha quase perdido total o pulmão esquerdo, recuperei a parte dos braços, o tronco eu não tinha tanto como eu tenho hoje, esse movimento de tronco, de ir e vir, né, parece algo tão normal, mas eu recuperei esse movimento. Quando foi, aí fui para o Sara Kubitschek, o Sara, ele disse para mim que eu já tinha recuperado o máximo que se podia, porque dentro do meu prognóstico, dentro do meu diagnóstico, eu não tinha mais como evoluir para nada. Então, era aceitar e viver como estava até o fim, né? Mas eu não aceitei aquilo. Eu disse, não, se eu recuperei os braços, eu posso recuperar um pouco mais. Não é possível que eu não vou recuperar um pouco de tronco, porque eu andava e tinha que colocar um cinto. Para vir para baixo, misericórdia. Tinha que segurar em 200 coisas para poder pegar alguma coisa assim. Não ficava em pé, não fazia nada que você possa imaginar. Não tinha sensibilidade nem movimento nos membros inferiores, nas minhas pernas. E daí eu fui nessa certeza, né, de que, não, eu consigo fazer algo mais. Continuei, lógico, muita fisioterapia, de segunda a sexta, muita reabilitação, mas também com muita fé e muita determinação, porque eu sei que Deus não faz a obra incompleta, Ele faz a obra completa. E, às vezes, a gente pensa que os milagres, que o que Deus Ele quer pra gente, é aquilo que a gente quer, ou a que a gente está exatamente precisando naquele momento, porque a gente acha que é aquilo, né? E não é. Porque eu pensava assim, não, Deus vai estralar os dedos e vai me fazer correr. E eu pensava que o milagre era isso, né? Assim, porque a gente escuta tanto nesses milagres. E eu comecei a perceber o que era milagre. O que é milagre na nossa vida? E desde esse momento que eu passei a refletir assim, já em 2012, e eu comecei a me comparar mesmo, comigo mesmo. Se em 2008, 2009, eu estava precisando de uma pessoa para limpar meu bumbum, tirar meu xixi, dar banho em mim no leito, fazer tudo isso, respirando por ajuda de algum aparelho, comendo através de uma sonda. Em 2012, eu estava fazendo isso sozinha, eu comecei a enxergar isso como um milagre. Porque era um milagre de Deus na minha vida. Deus já tinha feito um milagre e eu não estava reconhecendo o milagre de Deus em mim. Porque os milagres, eles estão nesses detalhes que a gente deixa passar. O milagre, ele acontece quando a gente de manhã desperta, levanta. A gente, num bom dia, a gente abre o olho. Quantas pessoas querem hoje abrir o olho e não conseguem? Quantas pessoas querem dar um bom dia e não conseguem? Quantas pessoas querem acordar, ter a capacidade de sentar e levantar, ir no banheiro sozinho, voltar para a mesa e comer seu próprio alimento? Quantas pessoas querem fazer isso? E a gente faz isso diariamente e a gente não percebe que nesses simples detalhes de tomar um banho só,
de caminhar está a mão de Deus. Que ali está o milagre diariamente. Que o milagre, ele é a bondade de Deus que se faz presente na nossa vida e na vida do próximo. E quando eu passei a enxergar essa questão de milagre, essa questão assim de que, meu Deus, como o Senhor fez tanto por mim, eu comecei a parar de ter medo, porque eu tinha medo. Eu me sentia muito, eu não vou dizer frágil, mas sensibilizada, vítima, sensibilizada mesmo. Eu me sentia muito assim, o que eu vou fazer? Estou numa cadeira de roda, eu vou fazer o que agora? Eu não posso mais fazer muita coisa. Mas Deus mostrava para mim que eu podia fazer muito mais. Então, consegui finalizar a faculdade, voltei para a faculdade e voltei a servir novamente na igreja. O meu maior medo era o que eu vou fazer, porque se as pessoas assim começarem a me enxergar de maneira diferente, porque eu acostumada a rodopiar pelo salão a tudo, e de repente eu chego assim, não assim como eu estou hoje, né? Porque eu estava assim, na cadeira bem maior, bem ruizinha, mas hoje eu estou muito bem. E como é que as pessoas vão achar da minha pessoa? Mas eu fui ousada. Eu disse, não, eu vou servir. E começou aquela questão, né? E eu comecei a pensar, poxa, tá dentro do que eu disse para Deus. Senhor, me usa como teu instrumento, me usa para te louvar. E eu voltei para a catequese, voltei a ser catequista, voltei a participar dos grupos e comecei a voltar a fazer alguns trabalhos que eu tinha parado de fazer por medo mesmo. E eu digo a você que nessa caminhada, eu continuava sempre, né, com o tratamento, aquela coisa toda. E quando eu estava assim, no encontro parecido com esse, o encontro do Grupo Refúgio, lá da minha paróquia, no dia 26 de maio de 2013, eu fiquei em pé pela primeira vez. Os médicos diziam assim, essa menina já recuperou o máximo que pode, mas eu consegui ficar em pé sozinha pela primeira vez. Para quem não se apoiava, quem ficou toda flácida, toda imóvel, eu consegui ficar em pé pela primeira vez no dia 26 de maio de 2013. Não só em pé, mas consegui também dar uns passos robóticozinhos, mas eu dei os meus primeiros passos. Eu parecia uma criança, reaprendendo tudo de novo, mas era Deus e é Deus. E desde esse dia, brotou dentro do meu coração uma coragem que faltava, uma coragem que tinha desaparecido. E eu voltei aos serviços mais rápidos, voltei para o Ministério de Artes em 2016, voltei para fazer tudo o que eu pude imaginar. Aí você disse, mas poxa, você no Ministério de Artes? Sim, eu voltei. Não só coordenando o grupo, como Deus me colocou à frente, né, dos meninos lá da minha capela, e eu sou a coreógrafa deles hoje. Numa cadeira de roda, eu consigo administrá-los para uma coreografia, consigo guiá-los para o serviço de Deus. E diante dessas atividades, nós estamos levando muita palavra de Deus. Muitas transformações, muitos trabalhos apareceram e tudo obra do Senhor. Nada nosso. Só Deus deu essa capacidade, só Deus fez essa transformação. Porque quem antes estava condenada a viver menos de 3 dias de vida, essa pessoa voltou à vida. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que independente do que você tem, independente do que te aconteça, se é aquela depressão, se é o marido que bebe, o filho, se é o desemprego, até a tua falta de amor e de concentração na oração, entrega a Deus, deixa Deus guiar os teus passos, conversa com Ele, não espera que alguma tragédia na tua vida, uma tragédia assim maior aconteça, para que você tenha tempo de pensar em Deus, como aconteceu comigo. Eu passei 24 anos da minha vida só fazendo, só executando. E eu não tinha parado
alguns instantes para refletir, para pensar em Deus, para pensar como Deus agiria, como é Deus, e o porquê das coisas, e o para quê das coisas, principalmente o para quê, ser menos questionadoras. E é isso que eu digo para vocês. Não desanime quando a dor vier, quando aqueles dias escuros vierem, não desanima. Lembra que Deus faz tudo novo, Deus renova todas as coisas. E Deus tem propósito nas nossas vidas. Nada acontece por acaso. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais fortalecida, muito mais forte, não qualquer força, mas uma força que eu tenho certeza que é uma força do alto, uma força que Deus dá, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que olha mais para questões alheias, porque eu parei de olhar só o meu quadrado, passei a olhar mais a vida do outro. Se eu posso, o outro também pode, que tudo não se concentra em mim, existem as outras pessoas. E na dor, você enxerga muito isso. No seu abandono, no seu nada, você enxerga completamente quem você é. Você descobre que você não é nada e que Deus é tudo. Eu precisei chegar no fundo do poço para compreender realmente essa essência de Deus. O que seria exalar Deus? O que é esse caminhar com Deus verdadeiramente? E tenho certeza que essa resiliência, essa força foi Ele. Eu não precisei, os psicólogos e psiquiatras, né, eles até acharam engraçado, porque passei tanto tempo em tratamento e ainda faço reabilitação, mas eles acharam engraçado que são 10 anos de lesão medular, 10 anos de tratamento. Foi em 2008, estamos em 2018. E eles falaram pra mim que pessoas por tão pouco estão deprimidas, pessoas por tão pouco desistiram de viver. E eu continuo vivendo. E eu não preciso de acompanhamento psicológico. E ele perguntou qual era o segredo. E eu disse a ele que o segredo era Deus, era a fé. Porque quando a gente passa pela dor, pela batalha com Deus, a vida é completamente outra. Então se agarre a Deus. Não só na dor, nas alegrias também. Não pense que na sua dor Deus te abandonou. Ao contrário, Ele coloca você no colo, caminha com você nos braços. Ele não te desampara. É a gente que se afasta de Deus. Então nunca pare a sua luta, nem pessoal, nem da sua comunidade, nem da sua família. Não desista. Se aquela pessoa está tão resistente, se tem alguém na família que você diz assim, meu Deus, não tem jeito essa pessoa, ou você pensa que não tem mais jeito, lembra que para Deus tudo tem jeito. Deus dá jeito em tudo. Se Ele pode fazer ressuscitar mortos, se Ele me tirou dos braços da morte, porque Ele me tirou dos braços da morte, Ele pode fazer por cada um de nós, é que Ele faz muito mais. Amém. Amém. E como mostrando para vocês um pouco, né, do nosso trabalho, a gente trouxe uma apresentação para vocês da nossa atividade ministerial. Então, pedir a atenção de vocês para que vocês possam até ter como uma oração pessoal, né, essa apresentação e nos abandonar, né, nos braços do Senhor, para que Ele seja sempre a nossa força, para que a gente possa sempre estar nos braços dEle.
frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Que me dá força pra ser o vencedor. Nas asas do Senhor vou voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, pelo amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Que testemunho, né? Que até eu chorei. Só dava das chuveiras de lágrima ali do Senhor. E as palavras dela foram tudo que... eu precisava ouvir. Desculpa se eu chorei, mas quando Deus fala, as lágrimas vêm. E tudo que ela falava aqui tocou muito no meu coração. Porque é difícil. Pode ter 10 dentro da sua casa. Como tem aquela palavra, né? Você tem que ser sal e luz aonde você for, principalmente na sua casa, no grupo de oração, em qualquer lugar que você chegar, você já seja sal e luz. E para ser rápido, por causa da reflexão, meu pai ele bebe. E quando ela falava da parte da bebida e tal, tocou muito meu coração. Eu disse, Senhor, todo dia, às vezes eu tô reclamando. Rezo o texto, tudinho, a gente tá sempre preparado. Mas só que às vezes a gente acha que não é o bastante. E a fé dela, a confiança dela foi muito forte. E que tudo que ela falou, a gente possa rezar um pouquinho agora por ela, que ainda vai ter a reflexão. E agradecer. Senhor Jesus, obrigada por ela, Senhor Jesus. Por todas as palavras, Senhor, que não foi ela, Senhor. Teve o testemunho dela, mas muitas palavras que ela falou, Senhor Jesus, aqui hoje, Senhor, foi tu. Foi tua presença que se fez aqui hoje, Senhor. Agora, essa noite, na escola da fé, Senhor Jesus. Que muitos não esperavam, Senhor Jesus, esse testemunho ser tão tocante, Senhor. Mas que realmente foi muito tocante, Senhor Jesus. Porque eu senti a tua presença, entre outros senti a tua presença, Senhor Jesus. Diante da tua irmã, Senhor Jesus. Que não perdeu a fé, não perdeu a confiança. Não perdeu de maneira alguma. Que a gente possa seguir o exemplo dela, Senhor Jesus. O sentido da vida é isso, Senhor Jesus. Ter fé, Senhor, ter confiança. E todo o teu amor reine em cada um de nós. Nossa família,
E nós mesmos que seguimos Tu, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, meu. Desculpa ter chorado. Deus te abençoe, a Virgem Maria. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que missão hoje o Senhor me deu para estar aqui com vocês. Pode sentar um pouco. Me pegando no testemunho da nossa irmã, né? Quanto a perseverança, quanto a misericórdia de Deus na vida dela, também na nossa. Mas eu me parava ali, eu me sentia pequeno no tamanho da fé que ela tem. E ela falava no seu testemunho de Jó. Me diga para vocês, o que Jó passou na sua vida? Em toda a situação de vida que Jó passou, foi tirado tudo dele. Tudo. Menos a fé, a sua alma. Deus permitiu que tudo acontecesse na vida de Jó. Não foi? O que tem acontecido na tua vida hoje? O que tem acontecido? Falta de dinheiro, né? Falta d'água, principalmente aqui em cima falta muito. Falta de amor, falta de trabalho. Mas em você, já faltou a fé? Sem fé, a gente não consegue fazer nada, né? O que é fé? É acreditar naquilo que a gente não vê. Está lá na palavra de Deus. E quando a nossa irmã falava, o nome dela é Elisângela. Imagine só toda a situação de vida que ela passou, né? Mas Deus trouxe para nós a palavra na qual a canção falou. Estava ali no meu coração essa palavra. Isaías 40. Quem tiver com a Bíblia pode pegar. Isaías 40. Eu vou ler do 20. Vamos ler todo, que a gente compreende melhor. É melhor assim. Eu estou acostumado, começo a me acostumar com isso. A gente fica lendo as coisas pela metade, mas vamos ler todo, né? Do 27 em diante. 40. Isaías 40. Eu não gosto de falar isso não, mas 991. Amém. A gente tem que aprender a ser catequista também, né? Na palavra de Deus. A gente vem aprendendo, eu venho aprendendo muito, no meu caso, né? A renovação carismática católica, ele vem me ensinando isso, né? Cada dia mais. 27 por frente, até o 31. 27 a 31. Deus conhece seu povo. Está lá no subtítulo. Ele conhece Elisângela, conhece as suas irmãs. Eu não sei nem o nome, depois eu vou perguntar o nome de cada um. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe qual a nossa limitação, sabe até onde a gente chega. É ou não é? E o testemunho dela vai me dar uma força, está me dando força grande até demais. E veja o que é que Deus diz. Por que dizer, então Jacó, por que repetir, ó Israel, escapa meu destino ao Senhor, passa meu direito a despedido a meu Deus? Não sabeis, não o aprendeste? O Senhor é o Deus eterno, Ele cria os confins da terra, sem jamais fadigar-se, nem que ela estava lá quase indo embora, e alguma coisa tocou no seu coração. Eu senti muito forte que era Deus que estava fazendo uma massagem cardíaca nela. Deu essa imagem. E outra imagem que o Senhor me dava era justamente Nossa Senhora como enfermeira, ali controlando todas aquelas máquinas. Talvez, meu irmão, minha irmã, nós estamos na UTI e não sabemos o porquê de estar na UTI. Ela sabia porque estava, porque ela tinha uma enfermidade. Ela não tem. O que o Senhor deu a ela hoje é um pretexto para eu e você
alcançar cada dia mais a graça diante de Deus. Deus está fazendo dela de pretexto para nós que estamos aqui, firmes, né? Com a nossa saúde inteira, mas Ele está usando ela de pretexto para dizer para mim e para você que, independente de qualquer situação que estejamos, Ele é nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que parecia impossível para os médicos foi possível para Deus diante de Elisângela. E para você, qual o seu impossível hoje? Qual é a sua dificuldade de hoje? Que o nosso Natal possa ser refletido através da nossa irmã. Ela trouxe hoje para nós o Cristo da manjedoura, aquele que nasce cheio de força, cheio de alegria. E que você possa sair desta última Escola da Fé de 2018 revigorado. Fale com o seu irmão do lado e diga: irmão, independente que você esteja, busque em Jesus a força, porque a alegria dele é a nossa força. Amém? Agora eu queria que você ficasse de pé um pouco para rezar comigo. Quando nós invocamos o nome de Deus, quando a gente invoca o nome de Deus, Ele atende, não atende? Atende ou não? Ele atendeu o clamor da nossa irmã. Ele atendeu o clamor da família que está aqui também hoje. Mas ergue teus braços e diz assim comigo: eu sei, Jesus, que ao invocar o teu nome, eu me revigoro. Vocês estão gostando? Como é que está? Porque está maravilhoso, né, gente? Ela quase me fazia chorar novamente. Eu disse: Senhor, segura as minhas lágrimas, que hoje está maravilhoso. Muito lindo, muito lindo. E que, obrigada a Deus, obrigada a Virgem Maria por ela. Porque eu não faria nem sequer a metade do que ela fez. E Deus faz isso, né? A nossa fé é muito importante. Mesmo que seja o tamanho de um grão. Um grãozinho de nada. Mas a gente entende esse grãozinho. A gente transforma, Deus transforma tudo dentro de nós. E que a gente vai cantar mais uma música. E dentro de tudo que vocês ouviram hoje, que vocês viram, eu peço que vocês prestem atenção na história de Jó, principalmente nessa canção que também retrata a história de Jó e todo o sofrimento que nós passamos. Que ninguém passa pela dor
e sai do mesmo jeito que entrou. Nós somos transformados por Deus. Só Deus tem esse poder de transformação. Então, que nós possamos ser como Jó, dançar sobre todas as coisas que aconteceu, louvar e agradecer e adquirir essa paciência, a paciência do alto. Sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade, gera esperança, e a esperança não engana, e a esperança não engana, a esperança não engana. O sofrimento produz paciência. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade, gera esperança, e a esperança não engana, a esperança não engana, a esperança não engana. Eu vou dançar sobre toda dor, Senhor Deus, Senhor todo, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor, Senhor Deus, Senhor todo, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor, eu vou dançar sobre toda dor, Senhor todo, Senhor Deus, Senhor todo, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Vou dançar sobre toda dor, eu vou dançar sobre toda Senhor Deus, Senhor todo, Senhor Deus, Senhor todo, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor, Senhor Deus, Senhor todo, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar toda dor, Senhor Deus, Senhor todo, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Toda dor, Senhor Deus, Senhor todo, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor, Senhor Deus, Senhor todo, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento, agradeça a Deus por todas as coisas que Ele tomou de você, que você acha que Ele tomou, todas as coisas que você achou que perdeu. Tudo, entregação, todas as coisas, o que você tem, a sua vida, a sua família, bendito seja o nome do Senhor, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele nos tomou, por tudo aquilo que está com Ele. Entregue toda a tua vida nas mãos do Senhor, tudo que você tem, aquilo que mais é precioso para você hoje, entrega ao Senhor essa noite. É dele, o Senhor deu e o Senhor tomou. Se Ele te deu, Ele tem direito de tomar. Dá a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho, a tua felicidade.